Hoje, dia 19 de agosto de 2020, às 17 horas e 8 minutos, vamos conversar via webconferência com o professor Luiz Humberto Zacarias, da Escola Municipal Leôncio do Carmo Chaves, e participante da pesquisa de mestrado profissional da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, intitulada Ensino de História na Educação de Jovens e Adultos, Narrativas de Professores de Uberlândia, Minas Gerais, que objetiva compreender como os profissionais do ensino de história na modalidade de educação de jovens e adultos, a EJA, constroem um processo de ensino histórico junto aos estudantes jovens e adultos e qual o sentido da história para sua formação cidadã. Então, primeiramente, professor, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, em gravar conosco essa entrevista e compartilhar, as suas experiências e suas ações docentes. Quero reforçar também que as suas experiências, elas são valiosas, inclusive desconhecidas, por muitos outros profissionais que, por exemplo, tiveram uma formação diferente da sua. E isso vai nos permitir manter viva a troca de experiências, já que toda narrativa será compartilhada publicamente na plataforma digital do Observatório do Ensino de História e Geografia. Então, vamos conversar um pouquinho? Sim. Professor, qual a sua formação acadêmica, E em qual área cada uma delas, Em qual instituição? É aqui do município? Bom, como eu já havia respondido na entrevista escrita que a gente já fez, eu fiz a graduação em História e fiz o antigo Estudos Sociais. Quando eu prestei vestibular, não havia o curso de História separado nem o de Geografia. A gente prestava um vestibular para Estudos Sociais, que era chamada licenciatura curta, para dar aula de, hoje, Fundamental 2, o antigo ginásio. E depois de 2 anos e meio, a gente escolhia ou História ou Geografia, cursava mais 2 anos e meio e saía com a licenciatura ou em Geografia ou em História, e a licenciatura plena. Então, a gente poderia dar aula para o ensino médio, o antigo 2º grau. Eu entrei em janeiro de 83, formei, o primeiro diploma foi em 85, na licenciatura curta do Antigo Estudos Sociais. E em 87 eu terminei a última parte do curso, que saía com habilitação em graduação em História, para ser o professor P5, de ensino médio, que era o P5. O P3 era o da licenciatura curta, que era para dar aula de História e Geografia, E o P5 só ensino médio. Essas graduações eu fiz na UFO, aqui em Uberlândia, E eu fui para uma pós, onde não deu certo fora, mas aí eu voltei e prestei o concurso para ser professor de Fundamental 2 hoje, que é o antigo ginásio, com cargo de P3 no estado, e o P5, que era o cargo de ensino médio, em História. Aí eu voltei, prestei os concursos e aposentei até num cargo do estado. E o outro cargo, que é do município, eu comecei mais tarde, E aí que eu fui estudar depois, só numa pós que eu fiz aí na educação com você, sobre educação de jovens e adultos, foi muito legal. Eu tirei o documento, a especialização. Eu não lembro o ano, mas vocês depois me lembram que eu esqueci, eu não estou com o documento aqui. E tudo em Uberlândia. Sim, essa especialização, ela começou, acho que em 2016, acho que ela finalizou em 2016, acho que ela foi de 2014 a 2016, Pode ser por aí mesmo. Isso, então a sua última formação é a especialização, em jovens e adultos, e terminou em 2016. Isso, vai ser isso. Certo. Professor, e há quanto tempo que você atua como professor? Bom, como eu já havia dito, melhor dizendo, no cargo do Estado, que foi o primeiro cargo do primeiro concurso, eu já aposentei. Eu estou aguardando só publicação. Já fui afastado, desde o ano passado. Então, só aí são mais de 30 anos como professor em sala de aula.
né? Eu só tive um período de 3 anos que eu fiquei numa vice-direção. Os outros anos todos foram na sala de aula, no chão da escola, né? Como a gente diz. Isso. Aí no estado, então, você se aposentou, mas no município você ainda continua atuando. Aí no município, como eu prestei concurso mais tarde, assim, eu tinha 2 cargos no estado, tem que contar um pouquinho dessa história. Eu tinha os 2 cargos no estado, né, de P3 e P5, de Fundamental 2 e de ensino médio. E eu gostava mais do ensino médio, me identificava mais. E eu queria, e não era possível prestar concurso para os 2 cargos no ensino médio naquele momento. Tinha um problema ali que não dava. E eu sempre tinha que pegar, né, o fundamental, que eu não gostava muito, não era muito interessado. Aí eu fiquei muitos anos no estado nessa situação e aí teve um período que eu abri mão de um cargo, por quê? Teve uma época que o estado tirou uma série de vantagens da gente nos 2 cargos que a gente tinha. Né? Tinha uma série de benefícios que a gente tinha nos 2 cargos e de um ele resolveu tirar. Aí os colegas falaram, olha, para você não perder tanto, preste um concurso na prefeitura, porque aí eu tenho 2 fontes pagadoras e não só uma mais. Claro que isso em termos de impostos arrebenta com a gente, né? Mas eu descobri perto da minha casa um dia uma escola de ensino adulto. Eu fui, não sei o que eu fui fazer nessa escola e eu vi e achei muito interessante. E a única modalidade de ensino de adulto que eu conhecia e o que eu não presenciei, que eu acho que já estava acabando na época que eu estava estudando, sei, que era o Mobral, né? Movimento de Alfabetização Brasileiro, que era para adultos. E não sabia da EJA. Aí eu fui nessa escola que é perto de minha casa e eu não sei o que eu fui fazer e vi um pessoal tendo aula com adulto. Falei, mas aí eles me explicaram a EJA. Aí eu prestei concurso na prefeitura, né? E aí adquiri o 2º cargo, mas aí já no município, né? E para não diminuir tanto os meus ganhos, e tive a pressão de ir para a EJA, que era trabalhar com adultos. Então, eu trabalhava, digamos, com adolescentes para adultos no ensino médio, e tinha a EJA com adultos à noite, e não trabalhava tanto com infantil, que eu não gostava muito, né? Não tinha tanta empatia, digamos assim, né? Eu acho que eu não rendia tanto, né? E aí que eu entrei para o cargo do município, né? Que eu não tinha, né? Aí eu fiquei com um cargo no município, a partir daí, e um cargo no estado. Só que como o cargo no estado eu tinha muito mais tempo, então deu que agora eu aposentei no estado, mas no município eu ainda continuo um tempo. Eu tenho um tempo ainda do antigo cargo, que eu exonerei um cargo do estado, que eu tinha os 2, né? Existe um tempo lá, que a hora que sair essa aposentadoria, eu ainda posso jogar no município para aumentar um pouquinho. Não é muito, não. Mas, assim, aí, por isso que hoje eu tenho um cargo no município e um no estado. Entendi. Mas, assim, só no município está em torno de quanto tempo? O município, eu entrei em 2003, acho que é uns 17 anos, não é? É Então, isso mais ou mesmo. menos isso. Isso. E no estado, mais de 30 anos que eu Mais já de 30. aposentei. Isso. Certo. Você falou aí a questão do Mobral, você chegou a ter algum contato com o Mobral? Não, assim, eu só ouvia falar e quando eu fiz as graduações, os estudos sociais, a história, a gente teve uma parte da questão das matérias pedagógicas, né? E eu tive muitos professores que falaram um pouco nessa coisa de história da educação e falaram da experiência do Mobral para a gente e tal. Foi esse contato que eu tive e mais assim, depois, quando eu fui estudar mais sobre questões, modalidades de ensino, é que eu via, mas nunca tive contato com o Mobral. Eu acho que ele já tinha terminado quando eu estava na graduação, não me recordo. Entendi. E ao longo da sua trajetória docente, né, aí pode considerar toda a sua trajetória, tanto no estado quanto no município. Em qual nível, etapa e modalidade de ensino que você atuou? Né? E assim, aí foi só estado e município, teve alguma particular ou fora do município de Uberlândia? Quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, quando eu fui estudar, eu acabei arrumando umas aulas numa escola particular, mas foi muito pouco tempo, alguns meses. Foi de carteira assinada na escola particular, mas de Fundamental 2, né? Eu, nesses 30 anos, eu atuei mais no ensino médio, né? No estado também, eu lecionei um pouco também no Fundamental 2, que eu não tinha muita empatia,
e depois fui para a EJA nesse concurso da prefeitura. Eu trabalhei com pré-vestibular, trabalhei com país que eu gostava muito, que a gente ganhava muito bem, e eram as aulas muito prazerosas, que eram meninos novos, mas que estavam a fim de ir para uma faculdade, então o país foi muito interessante, né? Trabalhei com cursos particulares, assim, dei aula uma vez para um curso para os policiais, né? Aqui em Belém. Então eu conheci as modalidades, dei aula na graduação um tempo em faculdade particular aqui em Uberlândia, né? Na antiga FIT, né? E acho que eu não sei se ela já era Unitri, mas era a antiga FIT. Então eu tive experiência com quase todo o elenco de ensino, né? Dei muito aula particular também, trabalhei na zona rural, foi o primeiro cargo que eu entrei, né? Sim, é interessante. E aí, professor, já entrando um pouquinho, né, no tema da pesquisa, que é sobre o ensino de história na EJA, a gente sabe que o ensino de história, você como professor de história sabe melhor do que eu, que o ensino de história durante muito tempo ele se baseou naquela tradição que levava o aluno a limitar seu conhecimento a só fatos históricos, determinadas épocas, né? E ainda hoje muitas pessoas têm isso na cabeça, né? Ainda acreditam que a disciplina de história ela se resume só a estudar o passado, datas importantes, personagens, heróis, e acaba que isso se torna pouco significativo, né? Para a formação cidadã do aluno, né? Para a formação social dele. E aí, diante disso, eu pergunto, por que ensinar história na EJA? Né? O que você espera alcançar com o ensino dessa disciplina? A EJA, quando eu entrei, tinha uma perspectiva assim que seguia os programas oficiais, né? Quando a gente começou, todo mundo seguia praticamente os programas oficiais em todos os níveis. Não tinha, eu cheguei a trabalhar, por exemplo, em alguns cursos profissionalizantes que às vezes faziam uma diferenciação no conteúdo de humanas para mais preparar isso para o mercado de trabalho. Não estava tão preocupado com o conteúdo livresco, digamos assim, né? História dos eventos, por exemplo. Aí, quando eu fui para a EJA, no início, a EJA passou por muitos processos de mudança também. Mas, geralmente, sempre foram alunos trabalhadores, são alunos que já têm toda uma trajetória de vida. Então, eu aprendi com a parte da educação, inclusive, que a gente precisa valorizar esses saberes que eles trazem também, né? A gente vai falar da história, dos acontecimentos. Claro que sempre a minha base maior foi Marx, mas eu vi a história, por exemplo, da historiografia francesa, a New Left Review, que é a revisão de esquerda britânica, né? Vi semiótica, uma série de coisas assim. Só que isso para aplicar em sala, tanto no regular quanto para eles, eu tive que adequar. Por quê? Eu percebi, na entrevista escrita eu falei isso, uma das frustrações que a gente tem quando chega na escola, e muitos de vocês às vezes vão ter, por quê? A gente vai ver que a nossa matéria é algo que não é tão importante para a escola, para os alunos. Tem isso mesmo. A gente é que tem que fazer ela se tornar importante, porque para a maioria das pessoas nas escolas e para os alunos não é isso, né? Até as formações que os pais querem são as famosas graduações aí tradicionais que a gente tem, né? Mas, enfim, então na EJA a gente trabalhava durante muito tempo seguindo os programas, quer dizer, você tem BNCC hoje, né? Mas você tinha, a história sempre teve programas, o Estado sempre teve, o município, né? E dentro desses programas, por exemplo, a história se reviu muito, reconstruiu programas, eu participei de várias discussões, e essa história foi muito importante, porque acho que em história, desde esse princípio, começou-se a pensar um pouco nessa história e nessa disciplina para a EJA, porque a gente começou a discutir e questionar, bom, eu não vou dar uma aula de história para a EJA, como eu vou dar uma aula de história para um Fundamental 2 da tarde ou ensino médio. Quer dizer, tem que existir um particularismo para eles, né, que eles já trazem uma experiência. Então, a partir daí, começou-se a pensar, né, projetos e maneiras de se adequar à história para eles. Sendo que eu acho que aí a história
que é a história do trabalho, né, que você tem em Marx, né, vai identificar muito para eles. Por quê? Quando você fala do mundo do trabalho, como é que foi ocorrendo essa criação desse mundo de trabalho com salário, com férias, né? Muitas vezes, isso serviu para ajudar aluno a garantir direitos trabalhistas, que eles não tinham noção, né, que isso existia. A gente falava, não, o trabalho no capitalismo é algo que é num contrato, onde você tem estabelecido direitos, deveres. Então, se você está achando que você está lesado, existe justiça do trabalho, você pode recorrer. Então, a partir daí, a gente foi pensando um conteúdo em EJA, em história, mas que também, além de levar o conhecimento histórico em geral, que eu acho que isso é importante, né, levar também as possibilidades de que a história ajuda ele a participar de mudanças, de transformações, que ele é agente do seu destino. Quer dizer, se no passado as pessoas mudaram as suas realidades, mostra que hoje nós e eles, como estudantes, como trabalhadores, também são capazes de interferir na realidade na qual eles estão inseridos e transformar para algo mais aprazível aos interesses deles, né? Então, se eles estão no meio adverso do trabalho, da vida, eles têm por que não aceitar isso e estudar e lutar para mudar. E a história é esse caminho para que ele alcance essa mudança. A história vai mostrar para ele que não é feio, ele pode lutar por si, pelos seus interesses, e isso é normal, isso é natural. Quando, na outra visão, de muito tempo da história atrás, não era passado isso para eles, quer dizer, né? Então eles achavam que tinham que aceitar tudo. Então, essa história que a gente trabalha na EJA mostra muito isso. Ele não precisa aceitar a realidade dele como dada, ele pode, a partir do reconhecimento dela, partir para mudanças no trabalho, nas relações. Por exemplo, a gente tem muito caso de violência dentro de casa, alcoolismo, e a história vai mostrar para eles, olha, você pode lutar para mudar essa situação, essa realidade, tanto na sua casa, como no trabalho do patrão explorador, por exemplo. Isso são direitos, você pode lutar, existe lei. Então, acho que a EJA, a partir daí, ela serviu muito também para instrumentalizá-los, para que eles lutassem no seu cotidiano, fazendo a sua história e sendo protagonista dessa história dele também, que é a história do país, da cidade, mas é ele que faz ela. Então, eu procuro mostrar isso para eles. Exatamente isso. E a própria disciplina de história lida com essa realidade social, né? Sim, exatamente. E busca entender e explicar as ações do homem, né, ao longo do tempo. E como você disse, dar aulas para alunos jovens e adultos não é a mesma coisa do que dar aula para alunos regulares, né? Não, é bem diferente. Isso. E aí, como que você seleciona os conteúdos históricos que você aborda nas suas aulas de EJA? Então, assim, quais os conteúdos, né, que você prioriza e por quê? Na verdade, é aquilo que eu falei na parte escrita. Nós temos hoje, já tínhamos naquela época, a gente tem a Base Nacional Curricular, temos as diretrizes do município, que até eles estavam fazendo as mudanças do ano passado, esse ano, né? Que eu participei, inclusive. E nas diretrizes, por exemplo, do município, eu participei de diretrizes do município dentro da EJA. Foi criado um grupo, né? Tem lá a nossa amiga Ana, que está à frente da coordenação das diretrizes municipais da EJA, né? Foi muito interessante trabalhar com ela e o grupo. E aí a gente vai elencar os conteúdos a partir desses instrumentais, quer dizer, das diretrizes que você tem no município e no estado, baseado na BNCC, quer dizer, na verdade, todas elas. E antes, quando eu comecei, sempre houve programas de história, né? Conteúdos programáticos, né? E aí você tem a história ali dividida nos períodos históricos, tradicionais e tal. Você coloca isso lá, você tem que colocar. Agora, a partir daí que você tem ele elencado, aí você vai fazendo as suas releituras. Quer dizer, se eu trabalhei, por exemplo, Revolução Industrial, quer dizer, eu mostrei como é que foi criado o mundo industrial e capitalista a partir do século, para valer, a partir do século XVIII, segunda metade. Isso eu posso enganchar com a luta do trabalho dele no seu dia a dia. Quer dizer, olha, você não está numa fábrica, mas você tem um emprego, você tem um patrão, você acha que você tem ganhos justos, você acha que ele está te garantindo os seus direitos ou não, você tem uma carteira assinada, quer dizer, essa carteira assinada é fruto de luta de trabalhadores
no passado, tanto no mundo quanto no Brasil. Quer dizer, você acha que o seu patrão te garante direito de férias, de licença maternidade para as mulheres, por exemplo? Então, a partir daí você vai fazendo ganchos, né? Claro que nem tudo é por aí, mas eu sempre achei também que ele não pode ter só esse conteúdo prático e tal. Ele precisa também ter aquele cabedal, aquele conhecimento, né? Ele precisa ter noção de cronologia, de tempo, né? Porque os alunos, até inclusive os do dia, se você fala Idade Média, mundo moderno, muitas vezes eles não sabem em que época se está, em que espaço. Quer dizer, em história isso é muito importante, não é que é ser factual, mas se a gente, eu falo muito para os meus alunos, a história tem esse endereço, tempo e espaço. Então, tudo se dá num tempo e num espaço em qualquer época. Então, primeiro, eu preciso localizar isso com os meus alunos, para eles entenderem o que é a história, por que ela trabalha no tempo, para, inclusive, situá-los na sua época, né, e na sua sociedade. Aí eu falo para eles, olha, nós estamos em Uberlândia em 2020, nessa pandemia, né? E isso é uma coisa. Agora, se eu falar Uberlândia 1930 do século XX, é a mesma Uberlândia, é o mesmo espaço. Mas o tempo, a época, os acontecimentos, se nós for pesquisar lá nos jornais da época, é uma Uberlândia bem diferente, um povo até muito diferente. Então, acho que é a partir daí que você vai dando condição dele ver as especificidades da vida dele e como é que ele pode mudar situações, né? Então, é a história, que ele vai ter a parte de conhecimento, de cultura, mas é a história que também que é arma, que é luta para ele mudar a sua realidade. Seu conflito dentro de casa, seu conflito no mundo do trabalho. Quer dizer, a história, as ciências humanas, eu acho que elas vão ter um grande papel nesse sentido para eles, né? Assim, então, a gente resolveu muito problema de aluno com violência em casa, violência doméstica e também com a questão do trabalho, direitos trabalhistas, com os saberes que ele adquiriu na escola. E isso muitas vezes ajudou. Isso a função da história aí se torna essencial, né? É fundamental. Essencial, é fundamental. Claro que a gente não pode abrir mão dos programas, né, dos conteúdos, isso tem que existir, porque é cobrado da gente um planejamento o ano inteiro. Inclusive, lá na entrevista eu coloquei, no médio, por exemplo, além do planejamento, eu fazia um roteiro de estudo por bimestre para os alunos, com conteúdo a serviço, objetivo, para quê? Para o aluno em casa não ficar perdido, saber o que ele estava vendo, o que ele estava estudando, o que eu ia cobrar, né? Na EJA, como é mais curto, não precisava disso. É uma coisa menor, que é semestral, mas, assim, eu acho que, por mais que ele soubesse da sua força transformadora, através da história e tal, mas também eu falava para eles, olha, só que você tem que ler história, conhecer tempo, espaço, isso também é importante para o seu saber, para a sua cultura, porque você também não pode estar desligado dessas coisas, né? Isso, eu acho que é importante ele se contextualizar a sua história, para depois Isso. entender o entorno, né? O entorno, isso. Isso, e buscando esses ganchos que você falou dentro de sala de aula, quais as metodologias, os materiais didáticos, enfim, os recursos que você utiliza para desenvolver o processo de ensino de história na EJA? Olha, método foi uma coisa que eu coloquei. Eu acho que na minha formação a gente pecou muito em metodologia, porque é um estudo mais difícil, né? Então, a gente tem as correntes históricas que eu estudei, elas têm os métodos que elas vão interpretar a história, trabalhar com fonte e tal, né? Claro que isso é para mim. O aluno ele vai ter muito noções muito básicas disso, inclusive no ensino médio, né? São partes da filosofia da história que são muito pesadas. Isso aí eu tenho que adequar para meus alunos para chegar até eles, né? Mas na medida possível eu procurei um pouco trabalhar historiografia com eles, mostrar para o aluno, por exemplo, olha, mesmo na EJA, por exemplo, o que é um documento histórico, né? Falar para eles, olha, isso é importante, por exemplo, um objeto, um ferro de passar roupa que você tem da sua avó na sua casa, olha, é um documento, porque mudou a forma de fazer essa atividade em casa. Hoje você tem ferro a vapor, naquela época não, era um negócio que você tinha que pôr brasa, quer dizer,
Então, para ele ver que o documento não são só coisas escritas. Então, e a partir do documento eu vou ter N interpretações da história, né? Então, o método seria esse, mostrar um pouco para eles, no caso da EJA, de uma forma mais simples, né? Como é que a história trabalha, que ela parte de uma pesquisa, né, de uma realidade. Então, por exemplo, levar eles numa feira. Vamos fazer um levantamento, por exemplo, de preço de hortifruti, pega um grupo de alunos. Vamos fazer uma tabela de, olha, nesse dia, em tal mês, em tal ano em Uberlândia, olha, o custo de vida comparado a outros momentos, como é que estava? E os materiais, quer dizer, na EJA, não tinha nenhum material específico. Atualmente tem saído algumas coisas, né? Mas nem tudo é ideal. Mas pelo menos já é positivo, né? O PNLD, acho que ele acaba chegando em algumas escolas, né? Não só para o regular, mas para a EJA também. Geralmente a EJA tinha uns materiais muito ruins, então, né? Hoje está saindo umas coisas mais interessantes. Mas eu trabalhei sempre com muito texto na prefeitura, eu fui muito agraciado, assim, a gente sempre teve material, nunca foi me negado, né? A gente tem um quantitativo de papel, né, legal para a gente trabalhar. Então, aí a gente usava muito isso, por exemplo, texto, às vezes algum material em biblioteca que eu costumava levantar para ver o que era possível fazer, né? Hoje a gente tem já laboratório de informática, já dá para ir ver um vídeo com eles e a partir desse vídeo fazer um trabalho, mas nem sempre foi assim, né? Mas os recursos são esses, o recurso didático, por exemplo, o quadro de giz, material impresso, né? Hoje com o laboratório de informática já é possível passar um vídeo, né? Numa biblioteca, assim, levantar, assim, escolher alguns livros para eles lerem, fazer algum trabalho a partir dos livros, né? E então a metodologia, o que tem funcionado mais é a aula expositiva em sala, porque a nossa educação no Brasil, embora a gente gasta muito dinheiro, ainda falta muito. Por exemplo, nessa pandemia, a gente entrou em Google Class, aprendeu a mexer em tudo, mas a gente crê hoje que muito aluno não entra nisso, prefere pegar as coisas no papel, porque eles acham difícil lidar com a tecnologia, né? Ele acha muito bom entrar nas redes sociais, mas quando é para fazer um dever, eles acham difícil. Então, eu tenho usado esses recursos que estão à minha disposição aí, né? Sim, e você citou até uma coisa interessante, que é com relação ao material didático para a EJA, né? Que até então não existia um material específico. Não. E nas diretrizes, nas novas agora, que implantaram em fevereiro desse ano, nas diretrizes curriculares municipais, da EJA especificamente, no finalzinho lá da disciplina de História, até colocado algumas estratégias, né, didáticas que os professores podem desenvolver com os alunos EJA, por exemplo, com filme, né, como você disse, aulas passeios. Você acha que essas estratégias, elas são válidas, né? São. Por exemplo, uma vez eu trabalhei no Eurico Silva, e eu tinha uma equipe muito boa. Hoje, o laboratorista que era de lá é um cara que hoje é diretor de uma escola do município, que eu não sei, mas gente boa demais. E como a gente tinha muito apoio dele, dava para fazer muito trabalho no laboratório de informática. A gente fez nossa consciência negra, que ficou legal, né? Então, assim, os alunos, por exemplo, eu conto uma experiência, por exemplo, eu tive uns alunos que eu mandei fazer uma maquete, acho que do período colonial. E além deles fazer a maquete, ficou muito legal, eles editaram um vídeo, você vê, naquela época, que não era todo mundo que sabia mexer com isso, né? Acho que era no celular mesmo. Deles confeccionando o trabalho na casa de uma das alunas. E é complicado porque esse pessoal é casado, você sabe, marido às vezes questiona a mulher na escola, né? Ela com os colegas homens, pensava, gente, isso aí vai dar ela abrir. Uma hora vem o marido aqui me tirar satisfação. Porque é assim mesmo, né? Muitas das minhas alunas de EJA, para estar na sala, elas tiveram que romper um monte de coisa, até com filhos, porque acham que ela não é hora mais, que elas têm que ficar em casa, né? Então eles fizeram esse trabalho muito legal e editaram o material, como é que eles cortaram as coisas para fazer o trabalho, a maquete. E eu achei muito interessante, muito bonito, como que eles se envolveram. Eles pareciam assim, alunos do dia, fazendo um trabalho com seriedade,
né? Quer dizer, então, muitos deles mergulham nisso. Agora, eu trabalhei em graduação e realmente, aluno é aquilo. Aluno é aluno em qualquer época, em qualquer tempo. Chora por causa de nota, dá birra. E isso eu vi com adultos, inclusive em graduação, muito interessante. Então, essa experiência deles fazerem essa maquete, e ficou muito bonita o que a gente apresentou como trabalho, mas me dá gravado. A feitura desse material foi muito interessante, quer dizer, foi muito bonito, né? Quer dizer, eles mergulharam mesmo, foi uma imersão, né? Enquanto alunos, né? Gente que já era casado, já tinha filho, né? E em alguns casos, assim, eu tive provas assim, de filhos e filhas ajudando os pais na escola, chegava, conversava comigo, né? Preocupado com o estudo deles e vendo que eles estavam aprendendo e gostando disso. Então, tem umas coisas muito bonitas. Então, eu acho válido. Uma vez eu levei, por exemplo, eu já levei em Museu do Índio, a gente já levou eles à noite. Eu tive uma inspetora muito legal, ela, acho que ainda está na rede, e ela ficou no Museu do Índio um tempo, e ela falou, não, Zaca, traz eles à noite, abriu o museu à noite. E, assim, é muito interessante o tanto que eles viram crianças, iam no ônibus com a gente conseguiu um ônibus com o vereador, né? E, assim, eles vão igual criança e curte aquilo, mas eu acho que isso também vai muito de professor. Na EJA é muito aquilo que eu falei, você tem que ter uma paciência muito grande, tem que estar, assim, com muita disposição. Ele fez tudo errado, você chama, os outros estão entregando trabalho, nossa, eu não vou entregar. Fala, espera, você vai entregar com outro tempo, não preocupa. Aliás, eu preparo muitos trabalhos que eles estão fazendo em sala, mas que eu guardo e preparo outros para quem está atrasado, aí perde aula, fala, olha, se você teve um problema, se eu afastar, avisa a direção, quando você voltar, a gente dá um jeito e você refaz tudo, a gente dá um tempo. Porque se não for assim, porque muitos trabalham em período sazonal, umas coisas assim, e às vezes ele tem que estar lá fazendo serão com o patrão, como tem que dar conta da família, ele realmente tem que deixar a escola para cuidar desse sustento. Mas eu falo assim, ó, não some e vem no fim, que aí fica difícil. Falo, pega um caderno, pede para os colegas mandar para você as minhas atividades, faz, manda para mim, manda o caderno, que a gente dá um jeito em tudo para você. Então, eu vejo que eles se empenham muito quando a gente, como professor, também se empenha, né? Mas é a mesma coisa do dia. Eu não sou o supra-sumo dos professores, porque isso não existe, né? Eu acredito muito que a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode nas nossas possibilidades. Então, eu já vi colegas fazer grandes trabalhos com muito pouco recurso, né? Tem gente realmente que é gênio. E, assim, eu vejo que os alunos na EJA se envolvem mais se é aquele professor que também se dispõe mais, né? Que, quer dizer, na EJA, você não pode ser aquele professor distante. Você tem que respeitar uma certa distância, mas você tem que deixar o aluno ficar à vontade com você. Porque se ele ficar muito ressabiado, ele realmente ele vai desistir. Então, é você chamar, é você ir na carteira, por aí. Certo. E aí, diante desses recursos, né, que você falou, das metodologias, enfim, dos materiais disponíveis, né, que você tem, como que você decide quais que você vai usar? Então, assim, como que você planeja as suas aulas? A gente faz lá os programas, né, entrega para a escola. Agora, à medida que você vai para a sala, então eu preparo um material de abertura, de falar um pouquinho para eles como é que é o curso, dou algum texto introdutório. Primeiro eu converso com eles, né? Faz alguma prática, né? Assim, para se conhecer. E dou algum texto pequeno, peço para eles escrever alguma coisa de vida para mim, uma redação simples, assim, um parágrafo, né? Eles escrevem, alguns escrevem muito pouco, mas e só eu vou ler, que eles sabem, só eu vou ler, porque eles têm muita vergonha. E a partir dessa leitura, por exemplo, eu vejo como é que está o vocabulário, como é que está a escrita, alguns são escrita interessante, outros você vê que é muito simples, que ele teve muito pouco tempo de escola, né? Então, a partir daí, há um primeiro levantamento para mim saber quem é que eu tenho dentro da sala de aula, quer dizer, que nível que eles estão, né? E aí, eu partir de um ponto baixo, né, assim, para eles me acompanharem e levar eles junto comigo. Então, há uma espécie de uma sondagem primeiro, né? A gente costuma fazer na escola regular
as avaliações, como é que se diz? Avaliação para você ver, de verificação, para você ver que você fazer uma sondagem, né? E a partir daí você vai fazendo. Então, na EJA eu costumo fazer assim, eu levanto primeiro o que eu tenho, às vezes, em biblioteca, como é que está o laboratório de informática, o que eu posso usar, né? Por exemplo, no caso de história, geografia, ver se tem mapas bons, né? Do que você vai trabalhar, né? Então, é a partir daí, aí você faz uma seleção, o que vai ser possível você desenvolver. Eles gostam muito, às vezes, de uma aula expositiva. Assim, eu procuro não falar tanto, né? Mesmo não regular, né? Eu diminui muito as minhas falas, porque hoje, no mundo da mídia e tal, esses alunos não vão ficar 35, 40 minutos escutando, quer dizer, então tem que ser uma coisa mais rápida e botar eles a fazer uma atividade que vai render mais, né? Isso. E aí, a partir dessa prévia, né, que você analisa ali seus alunos, você desenvolve o processo de ensino da história. E aí tem, sim, os objetivos, né, que você pretende alcançar. E aí, como que você avalia o alcance desses objetivos que você pretende no processo de ensino e aprendizagem em história na EJA? Bom, esses objetivos a gente tem lá nos programas, né? Mas eu vou verificar muito eles nos trabalhos, nas provinhas que a gente faz, né? Para ver se ele realmente está dominando leitura, se ele está entendendo as questões que eu estou colocando, se ele consegue responder bem. Quer dizer, quando é de escrever, se ele realmente consegue escrever, usar um português e usar o raciocínio histórico, no nosso caso também, né? E, às vezes, alguma questão de gabarito, eles aprendem e falam, olha, por quê? Tem muito concurso da prefeitura, do DEMAI, que às vezes você tem um fundamental, né? Já, e aí você pode fazer o concurso. Então, às vezes, a gente dá umas aulas para explicar para eles como é que marca determinado tipo de questão, para orientar isso para uma prova de um concurso que eles já podem estar fazendo. Então, eu tive que pensar muito por aí também, né? Então, a gente, os objetivos vão por aí. Tem os objetivos dentro da história, do conhecimento, mas a gente procura ver se isso também está ajudando eles no seu dia a dia, no seu cotidiano, que eu acho isso muito importante, né? Sim. E ao longo aí dos seus 17 anos como professor da EJA em escola municipal, quais experiências assim de ensino de história nessa modalidade que foram marcantes nessa sua trajetória? E por quê? As experiências na EJA, né? Ó, essa dessa maquete que eu te contei, eu achei muito interessante, eu achei fantástico porque eles realmente se envolveram, quer dizer, então eu vi que aquele trabalho teve um sentido muito legal para eles. Eles, além de mexer com a questão do conteúdo da história, quer dizer, alguém estava lendo, buscando a informação sobre o período colonial, eu mandei montar, acho que foi um engenho, né? Então, a gente vai ler sobre a questão da cana, dos escravos e tal. E outros foram vendo outras habilidades, como cortar um papel, montar um cenário com um índio, com um escravo, onde era a senzala, onde era a casa do senhor. Então, assim, outros saberes, né? Então, essa foi uma experiência muito legal. E uma vez também eu fiz um evento sobre consciência negra, que até esse rapaz que eu te falei, ele fez um CD para mim, depois a gente pode ver. Eu disponibilizei isso lá na Secretaria de Educação, elas têm. Naquelas reuniões que a gente fazia, elas devem ter. Mas qualquer coisa a gente acha ele aqui. E nessa consciência negra, como eu tinha um laboratório de informática muito grande, era no Eurico Silva, com muito computador, tudo funcionando, e esse cara era muito bom, eu fiz uma parte de trabalho assim, de pesquisa com eles, fiz um roteiro para eles trabalhar, e a partir do roteiro, eles iam coletar informações sobre a questão da escravidão, do Dia da Consciência, quer dizer, que era para eles lerem e aprenderem. Falei, ó, e para eles lerem no computador, que é legal, localizei uns sites melhores, né? Para sair um pouco dessa coisa de livro, né? E para eles ver que o computador também ajuda, né? A adquirir conhecimento e tal. E pus algumas questões para a gente fazer exposição. Falei para eles escolherem algumas formas de trabalho, ou cartazes, ou um jogral, o que for. E fizemos um evento de Dia de Consciência. Foi uma experiência muito bonita também, com dança, com coisa, quer dizer, usar a expressão corporal. Inclusive, esses alunos cantaram tão legal que eu fiz um projeto com a professora de inglês
nós levamos eles para cantar lá no CEMEP. Foi muito interessante. É uma das experiências, das poucas que eu fiz, que eu achei que foi muito legal. Mas tinham alunos também muito empenhados, que também depende um pouco disso, alunos que se envolvem, aquilo que eu já te falei. Porque tem aluno que é o arroz e feijão igual aluno do dia, e não passa daquilo. Então, nem sempre essas experiências de sair, de trabalhos mais assim, né, de teatro, de corpo, nem sempre todos vão ter uma aceitação. Por isso que a gente sempre faz uma parte de trabalho nessa hora, que é mais uma coisa de escrever, de pesquisa, porque alguns são inibidos demais e não conseguem. Eles se travam e não quer, vou tirar zero, não vou fazer. Então, você tem que abrir uma possibilidade dele de fazer de uma outra maneira. Mas tudo bem, eu entendo, falo para eles, olha, mas procura melhorar isso, porque hoje muitas empresas às vezes fazem alguns testes com um funcionário, né, com um trabalhador, e que é uma expressão corporal, que é que você fala mais do que só escreve e tal. Mas, enfim, né, vai de cada um. Mas essas duas experiências, para mim, foram muito legais, né? E eu acho que deve ter tido outras, mas eu não lembro assim tudo, né? Faz muitos anos já. Mas eu acredito muito no trabalho, eu sempre acreditei muito no trabalho fora de sala. Eu acho muito legal também trabalhar com aluno fora. É que é muito difícil, você tem que sair, por exemplo, agendar, levar esses meninos, ganha ônibus com um vereador, aí vai para um teatro, vai apresentar um trabalho, por exemplo, no CEMEP. Então, uma vez eu levei também um grupo de congado numa escola, para os meninos ver o que era um congado. Eu lembro que eu paguei esse congado com o meu bolso mesmo. O congado cabia numa van, né? O cara me arrumou uma van, eu falei, não, eu pago, você traz eles. Aí, para eles verem a experiência do que é o congado, a gente estava estudando. Foram também gratificantes, né? Mas nesse caso, o congado dependeu muito de mim, assim. Os meninos estavam meio assim, mas eu tinha um ex-aluno que não era nem dessa escola, e ele era ligado às coisas de congado, falou, não, eu levo um congado para você lá. Falou, só preciso de uma grana para pagar uma van que cabe. Eu falei, não, pode deixar que eu garanto, e ele precisava, assim, de um lanche que a escola desse, né? Eles sempre pedem. E aí aconteceu tudo tranquilo, mas foi muito legal também. Nossa, bom demais. Depois eu quero, se possível, que você compartilhe com a gente fotos, esse CD que você Eu viu. acho que do congado, eu acho que eu devo ter as fotos. Se eu não tiver, eu posso buscar na escola, mas eu acho que eu tenho que procurar aqui. Não, tudo bem. O professor Zacarias, você, assim, dando aula no estado e no município também, né, há um tempo bom, você percebe mudanças no seu fazer docente ao longo da sua trajetória como professor de história, né? Especialmente porque você atuou em diferentes modalidades, etapas, né, na educação básica? Claro, a gente sempre vai mudar, não tem como. Eu até te falei, por exemplo, a história, me parece que é uma das ciências humanas, é a que mais se reviu. Eu participei de um monte de mudança de grade curricular, programas do Estado. O Estado mesmo fez muito programa de história, a gente discutia muito com o sindicato. Então, a gente sempre construiu novas formas de ver, de pensar a história, e é claro que isso aí refletiu na minha prática. Por quê? Cada vez que eu adotava uma outra grade, outro conteúdo programático, digamos assim, você tinha que mudar um monte de posturas, né, de visão de história, né, e tal. Então, claro, eu não sou o mesmo professor que eu fiz que eu fui quando eu comecei, né? Eu acho que a gente muda muita coisa que eu não gostava de fazer, eu passei a querer fazer. Outras que eu fazia muito, às vezes eu deixei de lado. Por exemplo, no começo eu dava muita aula expositiva, era o foco. Mas com o tempo não é mais, com mídias, essas coisas. Hoje a gente tem que reduzir o tempo de fala da gente, dar mais espaço para o aluno, ele apresentar, ou para fazer trabalhos fora da sala, né? Então a gente muda sim, e eu acho que essa mudança é muito importante, inclusive. Sim. E entrando um pouquinho na questão da sua formação docente, né? Você me disse nas perguntas aí para trás que talvez a sua formação docente não contribuiu tanto para ser professor da EJA, né? Porque a gente sabe que é um público diferenciado, né? A gente tem diversos alunos ali com várias idades, né? Cada um com experiência de vida, de trabalho diferente.
E aí eu queria saber de você o seguinte, você acha que a sua formação docente, né, a sua formação acadêmica, ela te ajudou para trabalhar com esse público tão diferenciado? Ajudou por quê? Em que medida? Porque eu vi colegas de outras áreas, inclusive, quando eu estava começando, com muita dificuldade de trabalhar. Por quê? Porque, na verdade, conteúdo é tudo, não tem jeito. Ou você tem domínio e tal, porque você vai se deslanchar mais numa sala de aula, num projeto, se você tem conhecimento, né? Porque se você não tem, isso fica muito difícil. Então, por exemplo, como eu vi um pouco de semiótica, trabalho com imagens. Então, por exemplo, isso me possibilitou até hoje fazer atividade com imagem para os meus alunos, eu tenho feito ultimamente, né, nessa coisa da pandemia. Por quê? Porque o conteúdo só com texto, né, e tal, pode ficar muito enfadonho. Claro que a teoria, né, a leitura é muito importante, mas hoje nós estamos no mundo do visual, quer dizer, então eu preciso estar redimensionando as formas de... Então, as histórias em quadrinhos, né, os vídeos, né? Então, como eu tive formação em um pouco de semiótica, iconografia, então, mostrar para os meninos, olha, as imagens que vêm nos livros de história não é só para decorar, né? Lá, o quadro da Independência, uma batalha do Napoleão. Essas imagens, elas estão lá também como apoio ao texto, né? Então, elas vão te ajudar a informar. Então, você também tem uma leitura da obra de arte que te ajuda. Olha, por que o cara que pintou lá, o Pedro Américo, que pintou o Dom Pedro, pintou ele no centro do quadro, tem um motivo, né? Então, tem uns historiadores que falam, olha, ele está no centro do quadro, por quê? Ali no lugar do Dom Pedro podia estar qualquer um desses libertadores da América, porque aquela coisa da história feita pelo príncipe, né? Pelo rei, né? Ou seja, o povo está ali, os soldados, como meros coadjuvantes, quer dizer, tudo acontece porque o líder quer, né? Quer dizer, então você vai desconstruir o quadro. Então, se você tem capacidade de fazer isso, é claro que a formação que a gente teve na universidade ajudou muito, quer dizer, as pessoas que não tinham essa formação tinham muito mais dificuldade, né? Quer dizer, se deparava com um quadro, aí como é que eu vou trabalhar isso com os meninos, né? E claro que exige uma outra leitura, uma outra forma de interpretar. Então, o problema da nossa base acadêmica é que a escola no Brasil, assim, hoje eu vejo, a escola é muito rasteira, quer dizer, a própria sociedade, quer dizer, é um país, vídeo que a gente está vendo, que não valoriza, por exemplo, a leitura, o saber, quer dizer, então, quando você entra na escola, aquele choque que eu te falei, primeiro que história e humanas não são matérias importantes, né? Eles vão valorizar outras matérias e tal, que tem até mais carga horária de aula do que a nossa, né? Então você tem que se virar com menos aula, né? Mas isso não é tanto problema. O problema é as pessoas se envolverem mesmo, quer dizer, claro que na EJA eu vou entender que muitos alunos estão ali para tirar um diplominha de Fundamental 2 ou de ensino médio depois, que tem um EJA de ensino médio, né? Para ele melhorar no trabalho, em determinadas posições e tal. Agora, por exemplo, eu esperava mais, eu tive muitos alunos do médio que foram para pós, estudaram muito, tem isso, eu tenho. Mas a grande maioria não, a grande maioria foi casar, teve até sucesso na vida, digamos assim, mas não estudou, quer dizer, parou ali e montou um negócio, e cuidar da vida, tudo bem, né? Não é condenado. Mas eu acho que a gente podia ter tido mais estímulo, né? A educação, né? Mas assim, a gente vê que mesmo as famílias não dão tanta força a filhos, né? A não ser que são para aquelas carreiras já consagradas, mas essa coisa de pesquisador, assim, eles já não, né? Mas assim, a formação me ajudou muito, por exemplo, para não cometer burrada dentro da sala, quer dizer, né? Não falar besteira, não fazer um trabalho todo, né? Acho que você tem que tomar cuidado com isso, que a gente mexe com o ideológico, né? Então, por exemplo, quando a gente dá aula sobre Getúlio Vargas, os meninos ficam alvoroçados. Foi um grande político? Foi. Mas ele tem também a parte fascista dele, né? Então, tem que ir com os meninos, olha, gente, é uma figura que sai muita obra no Brasil e tal, mas ele tem um lado fascista. Ele fez pelos trabalhadores, fez, mas ele tinha intenções, né? Não é só porque ele morria de amores e tal, né? Então, a formação acadêmica, ela ajuda a gente nisso, né? Porque senão, porque eu vi muita gente fazer bobagem em sala de aula, né? Falar besteira muito grande e aí não é por aí, né? Aluno ficar todo confuso.
Então, a formação acadêmica, ela ajuda nisso. Claro que a gente vai ter que adequar ela, até para o ensino médio eu tive que fazer isso, e que se você acha que você vai dar uma aula de historiografia no ensino médio no terceiro colegial, eles vão... Não, gente, eu tenho aluno no terceiro colegial que não sabia ler século, eu tive que ensinar, quer dizer. Então, o que para a gente é algo banal nas humanas, em história, para eles é algo que eles nem pensam. Então, imagina no curso de EJA que o cara ficou 20 anos fora da escola, né? Então, vou ter que adequar muito. Mas, claro, você pode pegar um quadro pequenininho, analisar com eles, falar, olha, pega um quadro do Egito e fala, olha, por que o rei é maior do que o resto do povo? Isso já não te diz alguma coisa? Então, você pode começar de coisas pequenas, mas mostrar para ele que sempre há intenções em escrever a história de uma determinada maneira, de fazer determinadas imagens, histórias com determinados detalhes, quer dizer, é para fazer valer uma determinada verdade, não outra, e falar para eles, olha, você tem que ter um olhar clínico para isso, você tem que questionar isso, né? Seria isso. Por isso que eu acho que me ajudou muito a formação acadêmica. Sim. Mas você acha que tem que existir uma formação, esses professores que trabalham com a EJA especificamente, você acha que tem que ter uma formação continuada para lidar com esse público diferenciado? Eu acho que, por exemplo, dentro do Estado, das escolas do Estado ou das escolas do município, seria bom ter cursos dirigidos para os professorados da EJA, que eu acho que é legal, assim, trocas de experiência, montar novos materiais, que eu acho que isso a gente precisa pensar, e não só para isso, a gente precisa pensar como é que os conteúdos estão chegando nos alunos, na faixa. Existe isso, mas a gente precisa estar sempre repensando isso. Certo. Professor, trabalhando na EJA já, com EJA, né, há 17 anos, o que você acha que são as especificidades de trabalhar com essa modalidade? Né? Quais, assim, algumas questões que são específicas da EJA? Eu acho que primeiro entender e se aproximar mais de periferias, que grande parte da EJA aborda abarca, né, melhor dizendo, alunos de periferia, de realidades muito difíceis, de extrema pobreza. Então, eu tenho muitos colegas, inclusive de outra área, que não vão se adaptar a isso, né? A escola pública no país é muito pobre, principalmente no noturno. São trabalhadores, são gente que precisa do lanche da escola, né? Isso não é realidade até de escola pública, por exemplo, do dia, né? Escolas de alunos com mais poder aquisitivo. Então, você tem que ter um olhar para isso, porque muitas vezes tem muitos alunos que estão ali para alimentar, para fugir um pouco de casa, tem isso também, né? E por outros problemas. Então, você fazer essas pessoas se interessarem, se desligarem dos seus problemas particulares e começar a interessar pelo projeto que você está montando ali, querendo levar com eles, é uma tarefa árdua. Você convencer que, olha, o que eu estou discutindo aqui com vocês é importante para vocês, vai interferir na vida, não é uma coisa fácil, né? E inclusive, atraí-los para aquele espaço, que eles vão com vontade para aprender. Então, acho assim, tem que ter muita paciência, é um eterno recomeço. Então, às vezes, um aluno está lá progredindo, aí, de repente, ele tem um problema, vai lá, acorda esse problema. Quando ele volta 3 meses depois, professor, agora eu perdi tudo, eu não sei se eu vou continuar. Aí você tem que sentar com ele, não, vamos recomeçar, vai dar certo. Então, assim, ter paciência, ter uma visão mesmo de reconstrução das coisas. Quer dizer, a pessoa está num processo de caminhar, de repente ela retrocede, então você tem que voltar, acompanhar ela de novo, olhando os outros também. Saber lidar com violência, que é um espaço onde às vezes tem muita violência, que eles estão em bairros periféricos, que há a questão mesmo da droga e tal. Entender isso. Então, às vezes tem aluno, eu já tive aluno que foi falar comigo assim, que estava alcoolizado, drogado. Eu tive que ter calma, eu falava, não, senta aí, você vai fazer uma atividade comigo. Ele ficou lá na dele, eu dei minha aula. Não há porquê, por exemplo, eu expor esse aluno, ele vai, por exemplo, numa direção, isso não vai adiantar nada. Claro que se ele sair, digamos, da linha assim, de tal forma, aí eu vou precisar pedir para ele se retirar. Mas, se ele teve um problema com álcool, com droga, mas sentou lá na sala, está lá na dele, eu não me vejo assim na autoridade de tirar esse aluno.
Eu prefiro dar alguma coisa para ele fazer e levando ele devagar e atender os outros, né? E fazer os outros entender o colega também, que às vezes isso é muito difícil. Mas às vezes entendo que eles vêm de uma realidade muito semelhante uma do outro, né? Então tem muito essa questão. Às vezes mães que vão estudar para acompanhar filhos difíceis, elas mesmas falam que não reconhecem mais esse filho porque ele vira outra pessoa lá. Então, ter esse olhar mais clínico, mais humano, né? E hoje em dia, a escola, eu acredito muito na função social da escola, mas eu acho que ela não pode perder sua função primeira, que é conhecimento, que é leitura e aprendizado. Então, mesmo nas escolas do dia, você tem essa coisa social e está difícil trabalhar, quer dizer, mudou muito, né? Mas eu acho que na EJA é por aí mesmo, você tem um olhar mais de solidariedade, né? Adequar a metodologia, uma série de coisas para aquela realidade, né? Que é uma realidade que é mais iletrada e tal. Isso. E até já puxando um gancho nessa questão aí da contextualização para esses alunos, em fevereiro desse ano teve a implantação das novas diretrizes, né, curriculares municipais. E a partir da implantação dessas novas diretrizes, que inclusive tem uma específica para a EJA, como que você se organiza e organiza os seus planejamentos com base nessas diretrizes? As diretrizes foram pensadas com a questão da BNCC, né, que a gente estava implantando. Assim, nas diretrizes do município, eu não estava participando. Aí eu mudei de escola e, por acaso, a diretora pediu que eu fosse pela escola dela. E aí eu fui participar com a Ana, assim, gostei muito e tal. E fui participar depois do dia, que aí eu fui com cargo para o turno da manhã. E eu notei um certo esmorecimento. Por quê? Porque enquanto as diretrizes do município estavam acontecendo, o Estado veio com a mudança dele de proposta. E aí o município teve que se enquadrar junto. Foi uma coisa meio complicada, assim, mas acabou arrumando. Foi um trabalho assim legal, mas assim eu senti que as pessoas ficaram meio frustradas, assim, não sei por quê, porque eu não participava das reuniões do dia, eu fui participar depois e elas se esvaziaram muito, né? Mas é porque eu acho que eles sentiram assim, alguma interferência, não sei, né? Agora, as diretrizes hoje do município, eu acho que talvez a gente tenha se sentido assim frustrado, porque aí veio a pandemia. Então, eu acho que o que a gente está fazendo em Google Class, é feito em cima do que a gente viu. Mas, por exemplo, das diretrizes. Só que eu, por exemplo, estou me limitando aos conteúdos iniciais. Eu não sinto a vontade de trabalhar com os meus alunos do Fundamental 2 conteúdos que eu não vi. E na EJA, inclusive, eu estou fora agora, né? É um outro pessoal que vai preparar material os alunos, porque como era dobra, eu não posso, nós não estamos dando aula, eu perco a dobra. Então, o inspetor me comunicou que uma outra escola vai fazer as atividades para eles e tal. Eu me senti assim, né? Porque eu me ofereci para a escola, eu falei, eu faço para a EJA, eu vou fazer para os outros, né? Aí ela falou, olha, mas o inspetor disse que não pode e tal. Eu falei, não, tudo bem. E então, aí eu perdi o contato com eles. Eu cheguei a fazer atividades para eles, agora é um pessoal de uma outra escola que está fazendo com meus alunos, né? Mas eu acho que todo mundo estaria frustrado com isso, por quê? Porque aí nós íamos começar a aplicar as novas diretrizes, né? E aí agora, eu não sei se porque a gente nem está lembrando muito disso, porque nós estamos só fazendo atividade e tal, né? Então, mas eu acreditei muito nas diretrizes do município. Achei que ficou legal, que eu li uma parte boa, tanto do dia quanto da noite, que eu fiquei nessa transição. Então, acabei acompanhando da manhã e acompanhei o da EJA. O da EJA, o livro que saiu, inclusive, tem meu nome lá como um dos colaboradores, eu achei legal. Mas eu acreditei muito nesse estudo. Assim, o Estado é que eu não estava tão por dentro, né? Então não posso falar. Mas assim, na prefeitura, nas escolas que eu tive, eu vi muito empenho, né, das pessoas em montar essas diretrizes. E eu acredito que a gente tem que estar sempre repensando o fazer da escola, o fazer histórico, a forma de como trabalhar a história, né? Então, isso é positivo. Agora, essas diretrizes, eu acho que nós vamos ver elas mais quando voltar ao dito novo normal, quer dizer, a gente voltar para um ano letivo, né, tranquilo, e aí a gente vê, porque à medida que for aplicando, você vai vendo que atitude tomar diante de algum obstáculo que aparecer.
Agora, eu acho que ficou tudo muito na mídia, né? No home office, então está mais difícil. Entendi. E na questão das temáticas, já entrando um pouquinho nas temáticas, e já para finalizar a questão da pesquisa, né, o tema da pesquisa, tem duas leis, que são as leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que elas dispõem sobre a inclusão, né, no currículo oficial da rede de ensino, duas temáticas. Cultura indígena e a cultura negra, Isso, né? exatamente. A questão da história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Isso. E aí, como que essas temáticas, elas são discutidas entre os alunos da EJA? Não, é como eu te falei, eu já fiz trabalhos quando eu comecei a fazer sobre a questão afro, que é a 10 mil, né? E a 11 mil é do indígena. Então, não existia nem a do indígena ainda. Então, a gente fez trabalhos sobre a consciência negra e tal, foi esses trabalhos que eu te contei. Os alunos se envolvem muito, né? Que a gente tem no ensino noturno das periferias, né? Por exemplo, na EJA, a gente tem uma presença afro muito grande, né? E é bom para você ver os alunos se reconhecerem na questão africana, quando a gente fala da religião. Alguns falam, macumba, não sei o que, a gente vai explicar. Olha, é uma religião, uma forma de fé, né? A questão da aparência, dos cabelos, né? Das mulheres. A gente eu fiz isso na africana. Na questão indígena, aí quando vem a Lei 11.000, a gente fez também trabalho sobre os índios, né? Para os negros, por exemplo, eu fiz uma oficina da baionia. A baionia é aquela bonequinha de pano, né? Que dizem que as escravas no navio negreiro fazia cortando um pedaço da roupa com os nós para as menininhas brincar, né? Caso não tinha brinquedo, né? Então eu fiz uma oficina de baionia, né? Com os meus alunos. Foi uma aluna minha que era uma senhora, um amor. Eu conheci umas senhoras fantásticas na EJA, assim, se disponibilizava a fazer. Ela deu oficina para nós tudo, ensinou, aí eu fui fazer, né? A gente fez essa oficina de bonequinhas a Baioni. E para os indígenas, fiz uma oficina de berimbau com os alunos uma vez. Eu aprendi a fazer um berimbauzinho, né? Porque a gente elegeu como símbolo lá da questão afro, né? Então, assim, são práticas legais. A Baioni e o berimbau dão umas aulas legais para você fazer com questão afro, né? E indígena também a gente pode estar fazendo, né? Então, assim, eu tenho procurado explorar, eu acho que é importante. Os dois problemas das duas é o seguinte: a consciência indígena ela está bem no início, né? Que é 19 de abril, você está começando. Então, muitas vezes a gente faz um evento mais simples porque não deu tempo de pensar uma coisa maior, mas precisava, eu acho. E a consciência negra é o oposto, ela está no fim, é 20 de novembro, então o povo já está fechando diário, aquela coisa, né? Mas eu acho importante trabalhar as duas leis, né? Esse governo aí está querendo derrubar essas coisas, eu não sei como é que ficou, se derrubou, mas não pode, a gente precisa reagir. Nós estamos num país diverso, não adianta vir com esse discurso, né? E os alunos curtem isso muito, eles participam, né? Então, eu tenho procurado fazer o meu papel nessas duas leis. Inclusive, uma amiga uma vez me falou que nós estávamos para ser processados porque os professores, né, nas redes tinha que trabalhar a história afro, história indígena, isso não estava acontecendo e precisa. Agora, eu acho que das duas, tanto a história indígena e a afro, a gente precisa ter umas capacitações, porque a história africana é algo muito complexo, a coisa da África ela é monstro. Uma vez eu fiz um mapa, custei a fazer com os meninos, uma professora falou, Zac, você é corajoso, porque a África é um trem enorme. A gente fez um mapa meio que, assim, midiático, né, com imagens coladas nele para os meninos verem. Isso era bem no começo, né? Um mapa interativo da África, né, com miçanga, essas coisas, ficou legal. E os meninos se envolveram mesmo. Isso foi no teotônio, no ensino regular. Mas precisamos de mais formação em termos de conteúdo mesmo sobre a África e sobre o mundo indígena. Quer dizer, eu estudei muito, mas eu confesso que eu não tenho um arcabouço tão grande em história afro e história indígena. E eu acho que isso é muito importante
para a aplicação dessas leis. Quer dizer, a gente, nos eventos que eu fiz, a gente fazia encerrando com uma feijoada, mas também tinha os doces africanos que você pode fazer, porque a gente pensa em trabalhar todas as questões, né? A culinária e tal, e os alunos se interessam muito, né? Então, é preciso estar implementando essas leis, sim. Eu fico muito feliz com elas. Exatamente, elas são extremamente importantes, né, para o Sim, país. exatamente. Isso. Professor, eu consegui entender bem as suas experiências docentes, né, as suas ações, né, dentro de sala de aula, enquanto professor de história na EJA, que é uma modalidade diferenciada, né, como você disse, você tem que adequar a questão da realidade, né, para esses diferentes É, alunos. eu acho assim que na entrevista, que eu queria ter aberto aquela entrevista escrita que eu fiz, para mim dar uma olhada, porque assim, lá, quando a gente está escrevendo, eu consigo captar melhor. Você viu que eu mostrei as histórias do meu caminhar, né? E aqui falando, às vezes a gente não lembra muito, mas eu espero que tenha te ajudado. Não, com certeza ajudou. Você falou muita coisa interessante. Eu queria mais uma vez agradecer, né, pela sua disponibilidade em gravar essa entrevista. Dizer que é valiosa a sua experiência e você pode finalizar essa entrevista da forma como você achar melhor. Fique à vontade. Você está me vendo bem aí? Porque tá aqui já está escuro. Você quer que eu acenda uma Sim, luz? não, eu consigo te ver, a menos que você queira. Não, tranquilo. Não, finalizar, eu fiquei muito gratificado com o seu convite, né? A Alexa, eu a conheci na graduação, mas não cheguei a estudar junto, mas sei que é uma figura de muito potencial, você está de parabéns com a professora, viu? Mas eu sou suspeito para falar da UFO, dos cursos, né? Dessa pós na educação que eu gostei muito, e tem pessoas que eu já conheci aqui de grande valor e conheci outras que até hoje você vê que a gente fez o curso junto, eu não lembro de todo mundo, mas assim, eu fiquei muito encantado com aquela turma que a gente fez o curso, né? E foi muito gratificante. E agora eu vou ficar num cargo só, que eu aposento, né? A gente vai ficando realmente muito cansado. E dei sorte no Leôncio, que os menininhos do dia, que eu sempre trabalhei mais com os adultos, você lembra de eu falar, né? Mas eu fui muito feliz, eles são excelentes. Eu falo para eles que eu não posso, porque eu sempre trabalhei com os adultos, então eu acho eles uma graça, eu acho assim, fantástico. E a EJA dela lá também, quando eu estava, fiquei muito encantado. O que tem acontecido comigo lá é porque é uma escola que está perto da antiga escola que eu aposentei. Então, eu estava dando aula, porque na outra era assim, eu fiquei 20 anos, né? Nessa do estado, só nela eu fiquei os 20 anos dos 30. Então, no fim, eu chegava nas reuniões de pais, tava os pais, assim, que foram meus alunos, falaram, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, agora nossos filhos que estão aí, né? E no Leôncio, eu chego, tem professores que foram meus alunos. Hoje mesmo, uma ex-aluna que é professora me orientou um negócio no Google, eu achei uma gracinha. Então, assim, os pais chegam nas reuniões, o que é que você está fazendo aqui? Lembra? Então, assim, eu encontro muito ex-aluno que hoje é pai dos meus alunos, professores que trabalham comigo que foram meus alunos, né? E eu fico muito gratificado, quer dizer, eu fui muito feliz, né, de reencontrá-los. Eu acho que a gente não é o melhor professor, não é, ninguém é o melhor em nada, isso não existe. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que é melhor nas condições que a gente tem. A escola pública realmente ela foi muito deixada de lado durante muito tempo. Ela sobreviveu muito com o potencial dos seus servidores, tanto do Estado quanto do município, que vestiram, digamos, a camisa da escola e trabalharam mesmo no chão da escola. Quantos bazares, quantas festas a gente fez para reformar a quadra, para comprar equipamento, né? Que era assim, não tinha dinheiro vindo assim do Estado ou do município. Então, hoje a gente já conta com os recursos alocados, né? Então, a educação no Brasil deve muito aos servidores que fizeram muito da sua parte para isso, né? Eu lembro uma vez numa escola zona rural, os alunos perderam pai, mãe, ficaram sem ninguém, aí só tinha uma casa. Eu lembro de uns professores que diziam, não, gente, eles não sabem nem como é que vai receber essa herança, essa casa. Esses professores é que foram lá, junto com o advogado, garantir o direito desses meninos, para herdar o que era deles, que era uma casinha simples. Quer dizer, então, assim, as pessoas que não tinha nada a ver com aquilo, né, fazendo pelo aluno, quer dizer, garantir um patrimônio para ele, né, para os irmãos que são pobres, estão na zona rural. Quer dizer, então,
isso não era da alçada do professor, do diretor, mas todo mundo querendo ajudar para resolver um problema dos alunos, quer dizer. Então, a gente, às vezes, sai da nossa esfera de formação, de conteúdo, né? E vai cuidar da questão social. Eu acho que isso é complicado, às vezes eu questiono, mas como é que nós vamos fazer? Nós não estamos num país de primeiro mundo, que escola com todos os recursos, aluno com todos os recursos. Você sabe como é que é? Nós estamos vendo isso na pandemia, né? As crianças estão ressentindo da escola porque não tem o que comer em casa, né? Por que as escolas estão do estado do município tá chegando e os alunos, os pais estão buscando comida, né? Que é o direito deles. Porque a escola também é onde muitas vezes ele come. Eu fico muito triste com isso, mas é a realidade do meu país, né? Agora, com tudo isso, eu falo para os meninos, aproveita tudo que a escola está te dando, é direito seu, mas agarre isso para você estudar, para você ter conteúdo, para você caminhar pelos próprios pés. A gente está aqui para te ajudar nisso, né? Não fica só encostado nas benesses sociais. Elas são importantes, são direitos? São. Mas você também tem que fazer jus a isso, né? Estudar mesmo e tal. Então, eu me senti muito honrado por você ter me convidado para a entrevista. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu escrevi melhor na entrevista, né? Quando a gente fala assim, às vezes as coisas não vêm à cabeça. Mas muito obrigado, eu fiquei muito feliz. Desculpa usar atraso, porque essas mídias são muito complicadas, funcionam pior porque eu tenho muito plano B e C quando eu vou dar aula com mídias, né? Com vídeo, porque tem hora que os treinos não funcionam, não abre pendrive, não abre disquete, que é as coisas, né? Então, assim, muito obrigado, desculpe algum atraso aí para você. Né? Ontem eu fui lembrar de noite, eu fui passar na atividade e lembrei de você, por isso que eu imprimi os documentos, eu estava sem tinta, ainda pus tinta, mas deu tudo certo para você. Mas muito obrigado, não foi incômodo nenhum, é bom ajudar quem está começando, eu acho isso muito legal. Parabéns, seja muito feliz. E dá meu abraço para Alex e o pessoal da educação, fala que eu fiquei encantado com eles. Tá ótimo, pode deixar que o recado vai ser transmitido. Eu que agradeço pela disponibilidade, né? A tecnologia tem essas questões aí, né? Ela é muito espero boa. não ter te aborrecido. Isso, e que você seja muito imagina. feliz, que você é uma menina fantástica, viu? Obrigado por tudo. Eu que agradeço, professor. Eu vou só finalizar a gravação, mas a gente continua, tá? Só um instante. Tá, eu posso acender uma luz aqui? Pode sim. É porque está muito escuro aqui. Sim, pode sim. Tá.